de Janeiro lembra de Ricardo Capelli, está aqui, vou embarcá-lo. Traz ele. Boa noite, Ricardo. Bem-vindo. Boa noite, Capelli. Olá, Tereza, Florestan, Sara, Márcia, prazer falar com vocês. Boa noite. Hoje é um dia, como o presidente Lula disse, para se comemorar a democracia. E você está justamente naquele grupo que ajudou muito a preservar a nossa democracia naquele momento dramático. Então, eu vou passar para a Tereza fazer a primeira questão para você, porque é um momento de você lembrar, né, aquilo que aconteceu e o papel fundamental que você teve, né, Tereza? Sem dúvida. Como protagonista importante que foi daquele momento, você gostou dos atos evocatórios de hoje, tanto do Palácio como do Supremo? Certamente você esteve nos dois lugares, não te vi, mas você devia estar lá. E também do fato de o Congresso não ter feito por si, né, alguma solenidade, alguma coisa para marcar esse momento, e, embora convidados, os presidentes da Câmara e do Senado nem terem ido ao Palácio, né, atendendo ao convite do presidente Lula. Veja, Tereza, eu acho muito importante esses dois atos, porque eles reforçam que, primeiro, o que aconteceu não foi um passeio no parque, não foi uma manifestação democrática, como são sempre bem-vindas. O que aconteceu foi a tentativa de criar um estopim para um golpe de Estado. Então, acho que marcar essa data fortalece a democracia brasileira e fortalece as instituições brasileiras. É importante registrar que nós viramos uma página na história do Brasil, uma história pontuada por golpes, por tentativas de golpes, sem que jamais qualquer conspiração golpista tenha sentado no banco dos réus. Pela primeira vez na história do Brasil, conspiradores, golpistas, civis e militares sentaram no banco dos réus, foram julgados respeitando o devido processo legal, foram condenados e alguns estão presos. Então, isso é muito importante, não é uma coisa, é uma virada de página na história do Brasil, e acho que o presidente Lula faz muito bem em demarcar, em marcar esses eventos, assim como o Supremo Tribunal Federal, porque a democracia nunca é uma obra pronta, finalizada. Então, esses atos, eles ajudam a ir fortalecendo o conceito, os princípios democráticos na sociedade brasileira. Capelli, eu fiquei assim, impressionado com tanto a fala do presidente Lula, mas também a do vice-presidente Geraldo Alckmin, porque ele teve um papel, está tendo um papel tão importante nesse momento, né, junto com o presidente Lula, não só na defesa da democracia, mas também na reconstrução do país, porque eles pegaram terra arrasada. Essa é a realidade, né? A tentativa de golpe mostra bem aquilo que estava sendo planejado e o que estava sendo encaminhado para o Brasil. Eu queria saber se a Sara tinha condições de colocar a fala do Geraldo Alckmin. Então, vamos ver a fala dele. Reagiram de maneira uníssona no 8 de janeiro. O Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Boas instituições fazem a diferença. As pessoas passam, as instituições ficam. E as boas instituições ajudam o país para que ele possa avançar. O presidente Lula, com a sua liderança, tem feito do nosso país, do Brasil, uma voz ouvida no mundo, de cabeça erguida. O Brasil não quer hegemonia, mas quer uma rede de países livres que tenham uma prosperidade compartilhada. Sem soberania
democracia é simulacro. E parabéns, presidente, por sua luta em defesa da soberania nacional. Justiça não se divide, justiça não se fraciona. Aqueles que cometeram crime, devem sofrer o rigor da justiça e o peso da história. Tudo isto redundou nos fatídicos acontecimentos de hoje. Está aí a fala do Geraldo Alckmin, e eu lembro aqui, Tereza, que alguns parlamentares do PSB votaram a favor da dosimetria, né? E fica aqui o meu questionamento, né? Quer dizer, eles são de um partido que tem o vice-presidente que estava na lista daqueles que deveriam ser mortos, né? Como é que alguém pode votar em anistiar aqueles que queriam matar não só o presidente Lula, mas o Geraldo Alckmin e também o ministro Moraes? Capelli. Florestan, vivemos tempos difíceis, né? Nós não vivemos tempos normais, e esses tempos difíceis afetam todos. O que aconteceu foi gravíssimo. Acho que falei isso hoje mais cedo. Acho que o veto do presidente Lula está em sintonia com a gravidade do que aconteceu. Não é possível que, depois de ter conhecimento que existia um plano para assassiná-lo, para assassinar o vice-presidente da República, para assassinar o ministro Alexandre de Moraes, o presidente Lula simplesmente sancionasse uma redução de penas daqueles que planejaram isso. O que é mais grave, Florestan, todos que nos acompanham, alterações no Código Penal, no Código de Processo Penal, enfim, na legislação penal, elas são bem-vindas quando elas vêm para aperfeiçoar, para reparar a questão a partir de questões estruturais, estruturantes, a partir de questões que impactem o conjunto, que estão impactando o conjunto da sociedade. Fazer uma alteração na legislação casuística, em função de um ato, de um fato, não me parece o caminho mais adequado. Então, acho que o presidente Lula fez muito bem em vetar, porque o que aconteceu foi muito grave. Tu é Márcia? Eu tenho uma curiosidade, aqui ainda estão presos, eu estou aqui em Buenos Aires, ainda estão presos bolsonaristas que aguardam a extradição para o Brasil, né? O senhor acha que, ou seja, uma pergunta que eu queria lhe fazer é, quando eles voltarem para o Brasil, né? Eles vão ficar será que em prisões comuns? Isso vai ser os presos do atentado, do ataque ao 8 de janeiro, como é que eles estão agora? E a outra coisa que eu tenho uma curiosidade, não deveria ser ensinado nas escolas o que aconteceu no 8 de janeiro? Eu sou de uma geração que aquele período da ditadura, a gente não sabia, né? Não estava no debate na educação. O 8 de janeiro aí no Brasil está no debate, na educação, na formação política das escolas aí no Brasil. Queria se o senhor pudesse comentar esses dois assuntos. Veja, Márcia, com relação à questão da extradição, nós voltamos à expressão a mais educada possível dos tempos difíceis, né? Eu, no Ministério da Justiça e Segurança Pública, quando lá estava, vivi toda a questão de tentativa de extradição do Alan dos Santos dos Estados Unidos. Nós reunimos várias vezes com representantes da Embaixada Norte-Americana e eles simplesmente ignoraram o nosso pedido de extradição. Vamos ver se haverá extradição da Argentina. Nós vivemos no cenário internacional tempos difíceis, né? Tempos em que, inclusive, invadem um país e sequestram o presidente. Então, extraditar pessoas na atual conjuntura
pessoas condenadas pela justiça dos seus países, o que seria absolutamente natural, mas nos tempos atuais não são. Então vamos aguardar, vamos ver, no caso aí da Argentina, como eles se comportam. Com relação à história, eu não tenho dúvida de que esses episódios todos entraram, se não entraram todos, entrarão nos livros de história, porque são fatos objetivos, quer dizer, não é possível, você pode ter até opiniões sobre os fatos, mas você não pode dizer que não aconteceu. Então são fatos objetivos que estarão nos livros de história. Eu mesmo, provocado por inúmeras pessoas, publiquei um livro, 8 de janeiro, que o Brasil não viu, que está disponível nas plataformas aí de comércio eletrônico, nas livrarias do Brasil inteiro, porque é importante que esses fatos sejam registrados para que jamais se repita o que aconteceu. O que aconteceu são fatos e, como tais, eles têm o dever de entrar para o livro de história. Eu, sinceramente, não consigo te responder se já entraram, se já estão, mas, com certeza, deverão ou deveriam entrar. Obrigada. Tereza. Sem dúvida vão entrar, né? O Capelli, o presidente vetou lá esse projeto da dosimetria, né? E foi aquela ovação de sem anistia, lá no Palácio hoje, né? Era esperado, ele já tinha anunciado, porque esse projeto que o Congresso aprovou, ele passa uma mensagem muito ruim, né? Olha, atentar contra a democracia é um crime menos grave, né? Estamos excepcionalizando as penas para esse crime, para esses crimes, como se fosse de menor gravidade, quando, na verdade, são de maior gravidade possível atentar contra a democracia, né? Mas nós sabemos que é bem possível que a maioria parlamentar conservadora, lá, extrema-direita com centrão e tal, que eles derrubem o veto do Lula, né? É bem possível que isso aconteça. Depois, derrubado o veto, estará em vigor esse projeto, essa redução de penas, né? Aí acho que alguém vai apelar ao Supremo, não sei o que vai acontecer. Assim, qual futuro você espera para essa questão das penas? Viu, Capelli? Você espera, assim, você acha que vai prevalecer essa condescendência com os criminosos contra a democracia, ou que o Supremo vai conseguir dar um jeito nisso? Não sei se você está me ouvindo. Você me ouviu, Capelli? Sim, ouvindo, Capelli? Ouvi sim, Tereza. Estou ouvindo. Vocês me ouvem? Deu uma instabilidade na internet, mas eu estou ouvindo. Tá. Não, veja, Tereza, eu prefiro ser um... Ok. Veja, eu prefiro ser um otimista e acreditar que o Congresso não vai derrubar o veto. Pode continuar. Alô, vocês me ouvem, não? Sim. Sim. Veja, eu prefiro ser um otimista e acreditar que o Congresso pode não vetar, pode não derrubar, o veto do presidente. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Vamos ver o que vai acontecer, né? Existe uma articulação para dar o veto, mas pode... Acho que o sinal está variando aí, né? Eu acho, Capelli, se você puder sair e voltar, pode ser? Você sai e volta. Ok. Ok? Legal. Ótimo. Olha, a gente estava falando de coisas incríveis que a inteligência artificial faz e sair e voltar sempre funciona, né? Um método tão bobo sempre funciona, é impressionante. Gente, simples, né? não é igual desligar e ligar de novo. O De Tarquínio, esse De Tarquínio aqui, eu vou separar esse superchat para ler na presença do Capelli, tá?
o Luiz Parra fala assim: vamos marcar uma caravana Brasil 247 para a posse do Lula em 2027, galera? Quem é que é bom de organizar aqui? A Tereza Maria... vai receber, né, a gente lá. Eu já recebi nessa última posse, vieram a Daphne, a Andréia Truz para cá, e outras pessoas também que estavam na cidade. Não pude receber tudo na minha casa, mas ajudei a acomodar algumas pessoas aí. Capelli voltou, gente, vamos ver. Capelli voltou. Olá. Olá. Veja, Tereza, eu ouvi tudo o que você perguntou, mas veja, eu prefiro ser um otimista e acreditar que o veto do presidente pode não ser derrubado pelo Congresso. Acho que faz parte do jogo democrático, o Congresso aprovou o PL da dosimetria, faz parte do jogo democrático, está dentro das 4 linhas o presidente vetar, e vamos ver como o Congresso agora se comporta. Lembrando que se o Congresso derrubar o veto, a matéria ainda pode ser apreciada pelo Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque me parece uma alteração legislativa casuística, voltada a um fato específico. Você não pode promover alteração legislativa para responder a um fato. Você não pode alterar leis para responder a um fato. Então, vamos aguardar a posição do Congresso e vamos aguardar também, se o Supremo for provocado, o que ele vai dizer. É verdade, o princípio generalista, né? A lei tem que ser para todos e todos os crimes, e essa aí abre-se uma exceção. Só pode para eles, né? Que ela poderia abrir a porta da cadeia para muitos criminosos, né? Graves, narcotraficantes, etc. Aí eles foram fechar, abrir, né? Assim, fazer uma excepcionalidade, um casuísmo, e isso fere um princípio fundamental, né? De que a lei não pode ser assim dirigida para um grupo, né? Tal. Eu também concordo com você, acho que o Supremo pode também derrubar isso. Vamos ver. Eu queria lembrar aqui, Capelli, da sua passagem pelo Ministério da Justiça. Você trabalhou ao lado do Flávio Dino, que também teve um papel fundamental naquele momento. Eu queria que você contasse para a gente como é que foi esse momento seu com o ministro. O que ele falou para você, como ele te orientou na função que você teve que assumir. E eu imagino que teu coração deve ter disparado por alguns momentos pela importância da situação. Que nós... Florestan, veja, não teve muito tempo nem para receber muitas orientações e também não teve muito tempo para o coração disparar. Por quê? Porque era um momento de crise aguda, né? Nós estávamos, eu, Flávio, então ministro da Justiça, e alguns ministros, na sala do ministro, no 4º andar ali do Palácio da Justiça, que é uma sala envidraçada, e a gente vendo os prédios públicos sendo tomados, a sede dos 3 poderes, depredados. Então, naquele momento de crise aguda, e as forças de segurança completamente sem comando, porque o governador do Distrito Federal, responsável constitucionalmente pela segurança da capital federal, simplesmente estava desaparecido. O secretário de segurança, que deveria estar ali comandando, estava nos Estados Unidos. Então, não havia comando, não havia secretário de segurança, não havia governador, a tropa completamente sem comando. Então, naquele momento, era preciso assumir o comando imediatamente. Então, foi tudo muito rápido. O único diálogo que eu tive com o ministro Flávio Dino naquela noite foi quando eu subi, eu tinha descido para organizar um pedaço da polícia, da Força Nacional, que estava dentro do prédio do Ministério da Justiça. Quando eu subi, ele virou para mim e falou: olha, o presidente da República acabou de te nomear interventor federal da Segurança Pública no Distrito Federal, vá à Secretaria de Segurança, reúna com o comando que tem lá, desça e assuma o comando do que está acontecendo. A orientação foi basicamente essa. Então, porque não dava tempo, né? Não dava tempo de fazer reunião, de debater nada, porque era crise aguda, precisava, naquele momento, assumir o comando da situação, e foi isso que eu fiz. Eu fui para a secretaria, fui para o CIOB, para o Centro Integrado de Operações de Brasília,
reuni com o comando que existia naquele momento disponível. Eles me ofereceram, inclusive, na época, um helicóptero para sobrevoar a área. Eu disse para eles, não, eu não vou de helicóptero, nenhum dos senhores vai de helicóptero. Nós vamos sair daqui agora e vamos para a linha de frente, comandar a tropa, comandar o esvaziamento da esplanada, efetuar o máximo de prisões possíveis e desmontar o acampamento golpista nessa noite. Essa é a orientação que eu tenho, que nós vamos dar consequência a ela. E foi assim que aconteceu. Então, o Dino deu essa orientação de desmontar o acampamento naquela noite? A orientação era desmontar o acampamento e efetuar o máximo de prisões possíveis. Agora, você acha que muita gente acabou escapando da prisão? Quer dizer, muita gente que participou e que estava nesses acampamentos com a ação que o Exército tomou ali na frente do quartel, e vocês só puderam retirar os acampados no dia seguinte, isso aí facilitou a fuga de muita gente? Que gente que eles queriam que saísse dali? Florestan, é possível que algumas pessoas tenham escapado durante a madrugada entre o dia 8 e o dia 9. Mas eu procuro ver por outro lado. Quer dizer, a nossa missão era desmontar o acampamento, que era uma afronta clara à democracia. Acampamentos sem precedente na história, montados em frente aos quartéis generais do Exército pelo Brasil inteiro, defendendo o rompimento democrático. Isso não tinha precedente na história do Brasil. Qualquer pessoa que está nos vendo agora, se pegar uma barraquinha de campo e um iglu e montar em frente a um quartel-general do Exército, não dura 3 minutos, porque é área de segurança nacional. Não dura 3 minutos. Aqueles acampamentos eram verdadeiras cidadelas, com cozinha industrial, com banheiro químico, com central multimídia, com geradores, com central de alimentação. Eram verdadeiras cidadelas. Atos religiosos, churrascos, palestras, tinha tudo ali. E a missão, e o nosso objetivo central, após aqueles absurdos que aconteceram no dia 8, era desmontar o acampamento. E a gente conseguiu desmontar o acampamento e efetuar a prisão de todos que estavam no acampamento sem nenhum incidente. Alguém pode ter evadido na madrugada? Pode sim. Mas eu acredito muito também no trabalho da Polícia Federal. Hoje em dia é muito difícil você cometer um crime, ou depredar um prédio público, tentar dar um golpe, e não ter uma câmera, alguém te filmando, um registro de imagem. Então, a gente naquele dia conseguiu pactuar com o Exército o desmonte do acampamento às 6h30 da manhã do dia 9. A gente, na manhã do dia 9, desmontou o acampamento, fez o transporte de cerca de 1.500 pessoas para a Academia Nacional de Polícia Federal, em mais de 40 ônibus, sem nenhum incidente. Durante 3 dias, realizamos a maior operação de polícia judiciária da história do Brasil, que não é brincadeira prender 1.500 pessoas, tem o devido processo legal que tem que ser cumprido. Então, foram 2 noites inteiras de trabalho virado da Polícia Federal, da Polícia Civil, do Instituto Médico Legal, de um conjunto de servidores para garantir que isso acontecesse, e tudo isso sem nenhum incidente. Então, eu prefiro comemorar que a gente conseguiu cumprir o objetivo. E quem, eventualmente, saiu na madrugada, muitos destes, com certeza, a Polícia Federal foi buscar em casa ao longo do inquérito policial. Márcia, quer perguntar? Sim, eu tenho uma curiosidade. O senhor concorda que o 8 de janeiro aí no Brasil foi inspirado no 6 de janeiro nos Estados Unidos? Olha, eles guardam muitas semelhanças, né? Sendo que o 6 de janeiro nos Estados Unidos foi ainda mais grave, porque nós tivemos óbitos, mortes nos Estados Unidos, o que aconteceu no Brasil. Aqui no Brasil eles tentaram um cadáver, é que não conseguiram. Eles tentaram matar a soldado Marcela, eles tentaram matar, deram com barra de ferro na cabeça dela, mas ela foi salva por um sargento, pelo Beroaldo, num ato de bravura. Eu abri a comissão que promoveu os 2 por ato de bravura. Eles tentaram o cadáver, mas não conseguiram. Nos Estados Unidos houve mortes, né, cadáveres. Sim. Mas eles guardam semelhança. Veja, eles estão no mesmo contexto
na mesma conjuntura política. Quer dizer, o fenômeno da extrema-direita não é um fenômeno da ascensão da extrema-direita, não é um fenômeno brasileiro, né? Todo o mundo ocidental, as democracias liberais ocidentais estão vivenciando esse fenômeno da ascensão da extrema-direita. Claro que em cada país com características próprias, mas eles guardam muita similaridade. Tereza? Capelli, no 7 de setembro de 2021, o governador também não estava aqui, houve aquela manifestação dos bolsonaristas com tentativa de invadir o Supremo, né? Lembra que o ministro Fux era o presidente do Supremo, e até ele atuou com firmeza naquele momento, exigindo que as forças policiais, a PM, desse garantia ao Supremo, né? E acabou, porque não estava havendo repressão, não estava havendo controle daquela massa. Aquilo foi um ensaio para o que houve em 8 de janeiro, né? Mas ali se viu que, assim, depender, o quadrilátero do poder federal, depender de um governador do Distrito Federal é arriscado. Ali já tinha havido essa lição. Depois veio o 8 de janeiro, o governador estava dormindo, não se sabe, mas, assim, como você disse, não tinha secretário de segurança, não tinha governador e tal. Aí, logo depois, nos primeiros dias depois do golpe, falou-se muito que o governo federal iria criar, governo federal que já paga toda a despesa com segurança do Distrito Federal, né? Para quem não sabe, é assim, é o governo federal que paga a PM e a Polícia Civil de Brasília, os bombeiros também. E aí falou-se muito na criação de um corpo policial federal, né? Sei lá, uma Força Nacional de Segurança, coisa assim, não aquela Força Nacional de Segurança aí que atua nos estados, não. Um corpo policial para cuidar exclusivamente do território federal na capital, quer dizer, a esplanada, onde tem prédios federais e tudo mais. E isso, digamos, não deixaria o governo federal à mercê, né, de um governador de adversário, de outra corrente política e tal. Depois nunca mais se falou nisso. Mas eu acho da maior importância não depender do GDF, né? O governo desistiu da ideia, reavaliou? O que você sabe sobre isso? Tereza, além desses fatos, tem mais um que é gravíssimo também, que você não citou, após o 7 de setembro, que foi o dia 12 de dezembro, o dia da diplomação do presidente Lula, quando depredaram a capital federal, tentaram jogar um ônibus, incendiaram um ônibus e tentaram jogar ele de cima de um viaduto. E o que é mais grave, Tereza, no 12 de dezembro, ninguém foi preso. 0 prisões. Quer dizer, como é que depredam a capital federal, depredam carros, ônibus, tentam jogar um ônibus de cima do viaduto, tentam invadir a sede da Polícia Federal e ninguém é preso. Então é gravíssimo. A condução do governo Ibanez Rocha é gravíssima nos 2 casos. Só para ilustrar o que você falou, o governo do Distrito Federal recebeu em 2025 25 bilhões de reais para o Fundo Constitucional do Distrito Federal, justamente para cuidar da segurança na capital federal. Então não é pouco dinheiro o que a União repassa para o governo do Distrito Federal cumprir com a sua obrigação constitucional, que é garantir a segurança na capital e garantir a segurança dos poderes ali constituídos. Na época, Tereza, houve um debate sobre a criação da Guarda Nacional, que seria uma força permanente de segurança pública no Distrito Federal. Vamos só, para ilustrar também, a Força Nacional ela não é uma força permanente, ela é uma força eventual, organizada pelo governo federal, com contribuição dos estados, que cedem policiais militares de vários estados para missões específicas. Ela não é uma força regular, a Força Nacional. A Guarda Nacional seria uma força regular. Esse foi um debate que surgiu. Na época, nós chegamos, inclusive, a enviar uma proposta, uma ideia
à Casa Civil da Presidência da República, só que esse debate não foi à frente, até porque existe muita resistência dos parlamentares do Distrito Federal. Por quê? Porque, criada a Guarda Nacional, o debate é que esse recurso sairia do Fundo Constitucional do Distrito Federal. Então, teria uma perda de receita para o Distrito Federal. Então, existe uma resistência dos parlamentares de todos os partidos, da esquerda e da direita, com relação à criação da Guarda Nacional. E esse debate acabou não avançando no governo. Capelli, vamos mudar um pouquinho de assunto. Hoje, né, a gente ficou sabendo ali, né, o Lewandowski, o Ricardo Lewandowski, o ministro da Justiça, entregou o cargo que já era esperado, né, para o presidente Lula. O secretário executivo assumiu o ministério, um novo nome deve ser indicado. Eu gostaria de saber de você, como é um ano eleitoral, né, um período curto, qual o perfil de ministro que seria adequado nesse momento? E se você acha que deveria ser criado aquilo que o presidente já havia prometido, o Ministério da Segurança? Florestan, eu acho que segurança pública será um tema central nas eleições desse ano. Quem diz isso não sou eu. Quem diz isso é a população através de todas as pesquisas. Todas as pesquisas, em todas elas, segurança pública aparece como preocupação número 1. Segurança pública no Brasil hoje, a questão está nacionalizada. Por quê? Porque você tem 2 ou 3 organizações criminosas que verticalizaram o crime no Brasil e transformaram facções e organizações locais em representantes seus nos estados. É muito difícil você encontrar um crime importante hoje que não seja interestadual e, portanto, nacional, porque essas organizações verticalizaram e organizaram o crime no Brasil inteiro. O caso das organizações criminosas está muito ligado ao controle das nossas fronteiras, ao trabalho da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Receita Federal, ao trabalho intensivo nos portos. A Receita Federal já faz um trabalho muito bom nos aeroportos, mas nos portos a gente precisa avançar muito. Então, essa é uma questão que me parece central. A população está dizendo que é central e precisa ser enfrentada. Eu prefiro, Florestan, como já passei por lá, num passado recente, prefiro não opinar sobre a separação ou não do Ministério em Justiça e Segurança Pública. Acho que essa é uma decisão que cabe ao presidente da República. Ele, até o momento, decidiu manter os 2 ministérios unificados, e eu acho que o centro é, mais do que o perfil do nome, mas é a decisão de compreender que essa é uma agenda nacional e que precisa ser enfrentada pelo governo federal. Acho que isso é central. A Polícia Federal faz um trabalho extraordinário. Eu posso citar a Operação Carbono Oculto, posso citar, agora o caso Master BRB. A Polícia Federal tem um trabalho fantástico, mas esse trabalho precisa ter a retaguarda, o comando de um agente político capaz de fazer essa articulação interfederativa, internacional nas fronteiras. A Polícia Federal não pode trabalhar sozinha, assim como a Polícia Rodoviária Federal, assim como os outros órgãos que têm papel central, como o COAF, como a Receita Federal. Então, precisa ter alguém no Ministério com coragem, com decisão, com vontade de enfrentar o crime organizado no Brasil. Acho que esse é o perfil imprescindível para o governo nesse momento. Por quê? Porque o crime organizado, o crime está cada vez mais organizado, ele ameaça a vida, ele destrói a economia porque está penetrando em várias atividades econômicas e ele ameaça o Estado democrático de direito.
o crime tem penetrado em todas as instituições da República, no Judiciário, no Legislativo, no Executivo. Então, é muito importante alguém com coragem, com decisão, com vontade, com perfil para fazer esse enfrentamento. Bom, Capelli, eu vou passar para a Sara aí, porque o nosso tempo acabou, viu, Marcinha? Mas se quiser, é muito ruim cortar a Márcia, porque ela é Vai lá, toda Marcinha, faz aí. Faz a última, bem. rapidinha aí. Não, eu tenho uma curiosidade, porque segurança pública, sem dúvida, como o senhor dizia, vai ser o tema central da eleição. Ao mesmo tempo, o governador de São Paulo é opositor, ou seja, para o presidente Lula, para o governo nacional, é mais difícil ainda levar esse debate, chegar a um consenso para que essa pauta, que é nacional e é uma preocupação de todos os brasileiros, seja levada adiante. Ou seja, o fato de ser um ano eleitoral não torna esse desafio ainda maior, mas enfim, se não der para responder, não, tudo bem, gente. Não, veja, com certeza. Vamos lembrar, gente, o Maduro, os Estados Unidos invadiu a Venezuela e levou o Maduro, alegando uma questão de segurança pública, narcotráfico. Ele falou, olha, eu fui lá, as Forças Armadas só agiram para dar retaguarda à polícia, foi uma ação de polícia. A gente está vendo parlamentares do Brasil visitar Bukele, que virou referência de segurança pública. É verdade. Hoje eu vi e respondi, vi nas redes sociais o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, dizendo que o governo federal tem parceria com o crime. Então, essa vai ser uma questão central da eleição. Não é possível fugir desse tema. E na minha opinião, é muito importante que a gente tenha um ator no Ministério da Justiça e Segurança Pública, ou nele junto, ou separados, que possa articular tudo que o governo federal já faz, e é muito que o governo federal já faz, possa articular isso com as diversas agências e possa articular isso com outros entes federativos e enfrentar a questão. Na minha opinião, não é possível tocar a bola de lado como se essa não fosse uma questão central também para o governo federal. É isso. Capelli, deixa eu ler uma mensagem aqui do nosso companheiro aqui da audiência, o D. Tarquínio. Ele fala assim, eu moro em Brasília. No dia 1º de janeiro de 2023, fomos ver a posse do presidente Lula, que inundou a esplanada da gente de alegria, né? Ver o 8 de janeiro pela TV por 12, 14 horas foi um choque. Parabéns, Capelli, pela coragem e atuação naquele dia. E, obrigado. Ó, Tereza, o Florestante colocou numa, viu, que tá todo mundo combinando de ir para sua casa. Não podemos esquecer que o Capelli está aí em pré-campanha para governador do Distrito Federal. Então, esses admiradores aí têm que saber disso. Obrigado, Tereza. Muito bom. Chegou a Andréia. Chegou a Andréia. Boa noite, Capelli. Boa noite, painel, Marcita, público. Boa noite. Boa noite. Tá, foi uma ótima conversa, Capelli. Obrigada. Boa noite, gente. Boa noite, Muito Márcia. obrigada. Boa noite, abraço. boa noite. Boa noite, Marcinha. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Boa Tchau, tchau. noite.